O BL começa dentro da Druin, uma das grandes empresas da indústria do entretenimento. Diante de uma câmera, um rapaz se apresenta como Sam, de 25 anos. Durante a avaliação, pedem que ele vire o rosto e ao perceberem o rosto machucado, o jurado é bastante direto ao dizer que, se ele não consegue nem cuidar do próprio rosto, é melhor nem tentar ser ator. Só que Sam deixa claro que todos estão entendendo a situação errada. Ninguém disse que ele foi até aquele lugar porque queria ser ator. Na verdade, ele está ali para se vingar. E é justamente naquele momento que começa a história de sua vingança. Para entender como Sam chegou até ali, a história volta alguns anos. Naquela época, ele trabalha cobrando dívidas para agiotas. Durante uma das cobranças, um homem está completamente desesperado por não conseguir pagar o que deve. Sam e os outros homens não demonstram nenhuma piedade e pressionam o devedor usando justamente aquilo que ele mais ama, sua família e sua casa. Quando o homem percebe que podem fazer alguma coisa contra sua filha, ele implora para que não a machuquem. Como não tem dinheiro para entregar, acaba sendo obrigado a ceder os documentos da própria casa. Mesmo depois disso, ainda amaldiçoa Sam e os outros, dizendo que algum dia o karma vai alcançá-los. Sam, porém, não acredita em nada daquilo. Para ele, se o karma realmente existisse, todas as pessoas ruins do mundo já estariam mortas. Depois do trabalho, Sam encontra seu irmão mais novo. Sam entrega dinheiro para ele e manda usar aquilo para pagar os remédios da mãe. O valor ainda não é suficiente, mas garante que vai conseguir o restante. O problema é que o homem que havia sido ameaçado anteriormente aparece querendo vingança. E quem acaba pagando por aquilo é justamente o irmão mais novo de Sam, que é atacado e esfaqueado. 5 anos se passam. Sam agora leva uma vida completamente diferente. Ele abandonou aquele mundo e trabalha fazendo entregas. É justamente por causa desse serviço que acaba entrando na Druin. Enquanto transporta algumas encomendas pelo prédio, Sam presencia um ator tratando mal um homem chamado Kajor. Quando percebe que Sam está por perto, a situação é disfarçada como se eles estivessem apenas gravando uma cena. Kajor imediatamente percebe que Sam tem uma aparência que poderia funcionar na indústria. Ele então pergunta se Sam nunca teve interesse em entrar para o meio artístico. Sam não demonstra muito entusiasmo com a ideia. Em vez disso, pergunta se o rapaz que estava gritando com ele é realmente tão famoso. Kajor explica que ele ainda não chega a ser um protagonista, mas está entre os nomes de destaque da empresa. Antes de ir embora, Kajor entrega seu cartão. Caso Sam mude de ideia e queira se tornar ator, pode procurá-lo. Sam já este um passado problemático. Depois de ser expulso da escola, acabou entrando para o grupo de Sia Po, um homem envolvido com empréstimos ilegais. Passou anos trabalhando para ele e cobrando pessoas que não conseguiam pagar suas dívidas. Apesar disso, naquela época, Sam também tinha alguém ao seu lado. Ele namorava Bank, um rapaz que sonhava em se tornar ator. Depois de mais uma noite de trabalho, Sam chega em casa e os dois conversam. Bank comenta sobre sua carreira e as dificuldades financeiras que está enfrentando. Mesmo sem ter uma vida fácil, Sam continua apoiando o sonho do namorado e envia a quantia que ele precisa. A relação entre os dois parece sincera naquele momento. Depois da conversa, eles se aproximam e se beijam. Só que os problemas de Sam estão longe de acabar. Pouco depois, seu irmão aparece com uma notícia ainda pior sobre a mãe. Os resultados dos exames finalmente ficaram prontos e ela está com câncer de mama em estágio avançado. Além disso, precisa fazer um tratamento com uma medicação específica que a família terá que pagar. O primeiro valor necessário é de 200 mil ba. Sam sabe que 200 mil não são 2 mil, e admite que não tem aquele dinheiro. Mesmo assim, promete que vai encontrar uma maneira de conseguir. Diante daquela situação, Sam mergulha ainda mais fundo no trabalho para Sia Po. Ele participa de cobranças cada vez mais violentas e faz o que for necessário para conseguir dinheiro e no meio disso, seu irmão acaba falecendo. De volta ao presente, Sam continua trabalhando normalmente como entregador, até precisar fazer outra entrega na Druin. Dessa vez, a encomenda acaba chegando até o diretor Arthur. Dentro dela está uma figura de coelho rosa. Aquilo desperta uma lembrança importante. O diretor lembra dessa pessoa vestido em uma enorme fantasia de coelho rosa. Inclusive, tiveram uma relação momentânea sem saber a identidade um do outro. É então que ele escuta algumas pessoas comentarem que o diretor Arthur está usando um detetive para procurar alguém que conheceu 5 anos antes. No meio da conversa está Bank. E ao ouvir Bank contar uma história do passado, Sam imediatamente presta atenção. Bank fala sobre o antigo namorado e relembra uma ocasião em que um homem apareceu armado com uma faca querendo se vingar. Ele trata o antigo namorado como um idiota.
Além disso, revela que quando aquele homem apareceu procurando vingança, ele conseguiu escapar, mas direcionou a raiva do agressor para o irmão mais novo do próprio namorado. Naquele instante, a memória da morte de seu irmão ganha um significado diferente. Durante 5 anos, Sam acreditou que o garoto havia morrido exclusivamente por sua causa. Só que Bank teve participação direta no que aconteceu. Ao mesmo tempo, ainda precisava lidar com a doença da mãe. Para tentar combater o câncer, ele precisava comprar um medicamento extremamente caro, e ele tinha o dinheiro para comprar. Porém, descobriu que o namorado roubou todo o dinheiro dele e foi embora. Sem outra opção, ele recorreu ao Sia-Po pedindo dinheiro emprestado, sabendo que precisaria dar em troca. Mesmo assim, a situação de sua mãe continuou piorando até que chegou o momento dela partir. No mesmo prédio onde essa verdade finalmente vem à tona, Sam acaba tendo outro encontro com Arthur. Sozinho, fumando, Sam se aproxima e pede um cigarro. Arthur nega simplesmente entregar, joga o cigarro no chão e tenta ir embora, só que Sam joga dinheiro no chão, deixando claro que está pagando por aquilo. Arthur coloca no cigarro um preço absurdo de 200 mil baht. Sam reage diante daquele valor, mas Arthur deixa claro que se alguém decidiu pedir para comprar alguma coisa, precisa estar preparado para o preço escolhido por quem está vendendo. Sam vai embora, mas agora existe algo muito mais importante ocupando sua cabeça. Durante algum tempo, ele tentou abandonar a pessoa que costumava ser, parou de trabalhar como cobrador e tentou levar uma vida comum. Só que descobrir a verdade sobre Bank muda tudo. Ele pega o cartão que Kajor entregou anteriormente e entra em contato com ele, dizendo que quer ser ator. Kajor fica surpreso, mas também bastante animado. Quando Sam chega à empresa, procura por esse homem e logo é levado até sua sala. Kajor recebe o rapaz com entusiasmo. Sky também está ali. O homem explica que trabalha como empresário de artistas na Druin Entertainment e que naquele momento, também é responsável pela carreira de Sky. Ele admite que a aparência de Sam pode até parecer comum, mas existe alguma coisa diferente em seus olhos. Sam escuta tudo, mas sua preocupação é outra. Ele pergunta se Kajor acredita que ele pode se tornar mais famoso do que Sunny. A pergunta deixa os dois surpresos. Sky comenta que Sunny é extremamente conhecido e que ele está no auge da carreira. Sam responde que não conhece Sunny por aquele nome, mas sim como Bank. Além disso, revela que foi até aquele lugar por vingança. Kajor imediatamente perde o entusiasmo. Já que ele veio com esse objetivo, precisa reconsiderar se realmente deseja trabalhar com ele. Enquanto isso, Sunny é informado que sua nova empresária começará a cuidar de sua carreira a partir do dia seguinte. Ele fica satisfeito, mas, durante a conversa, também volta a atacar Kajor. Ele pergunta por que a empresa ainda não o demitiu, afirmando que ele teria desviado seu dinheiro. O superior deixa claro que apenas acusações não são suficientes. Ele precisa de provas. Além disso, avisa que já que o ajudou até aqui, Sunny precisa atender o patrocinador conforme o combinado amanhã. Depois de pensar sobre a situação, Kajor decide dar uma oportunidade ao rapaz. Ele entrega o material da audição para ele estudar e decorar suas falas. Quando percebe uma cicatriz no rosto dele, o aconselha a não causar mais cicatrizes, pois a partir daquele momento, seu rosto também passa a fazer parte do trabalho. Sam relembra o que aconteceu com sua mãe. O dinheiro que havia pegado emprestado com Sia-Po para tentar salvá-la, somado aos juros, chegou a um total de 1,32 milhão de baht. Sam passou anos pagando aquela dívida e só conseguiu quitar tudo 2 meses antes. Agora acredita que se depender do Karma agir sozinho, provavelmente nada acontecerá. Ele pretende levar o Karma até Bank. Enquanto tenta decorar suas falas, ele acaba encontrando novamente o misterioso homem do cigarro. Assim que vê Sam, o homem imediatamente reconhece o rapaz dos 2 baht e pergunta se ele finalmente conseguiu o dinheiro necessário para pagar pelo cigarro. Ele acredita que Sam subiu até aquele lugar para tentar agradá-lo e conseguir alguma vantagem na audição. Sam fica irritado com a provocação. O cara começa a bater no jovem, principalmente no seu rosto. Mesmo assim, Sam deixa claro que naquele dia só queria o cigarro, nem sabia quem aquele homem era. Quando o empresário liga, Arthur que atende o celular dele. Kajor acredita que se ele quer ser ator por vingança, isso poderá causar problemas. Arthur entende a situação e pede para ele passar na audição. Vai ajudá-lo a se tornar ator, assim ele poderá se vingar de quem quiser. Sam não aceita e vai embora. Kajor fica chocado porque já pediu para ele tomar cuidado com o rosto. Sam explica que encontrou um maluco. Mesmo assim, o empresário pede para Sky ajudar Sam com o roteiro e com sua preparação.
Em casa, Sam olha uma gravação de Bank ensaiando suas falas para entender melhor como entrar no personagem. Quando finalmente chega o dia da audição, Sam fica bastante nervoso, mas está decidido a conseguir de qualquer forma. Quando chega a vez dele, os avaliadores percebem o machucado em seu rosto e dizem que se o rapaz não consegue cuidar nem da própria aparência, talvez nem devesse tentar trabalhar como ator. Só que uma das avaliadoras sugere que já que Sam está ali, pelo menos deveriam deixá-lo tentar. Ele recebe a oportunidade. Só que Sam não segue o roteiro que recebeu. Ele encara os avaliadores e diz que ninguém disse que ele foi até ali porque queria ser ator. Ele está ali para se vingar. Ele diz que na próxima vez em que aquele homem receber uma encomenda em casa, é melhor tomar cuidado, porque será Sam quem fará a entrega. Kajor imediatamente vai até ele, e então Sam muda completamente. Ele começa a explicar que naquele instante sentiu como se não fosse ele mesmo. Quando fica com raiva, parece que sua alma abandona seu corpo e qualquer coisa poderia tomar seu lugar. Ele implora para que não volte a olhar para ele daquela maneira. Só então todos percebem o que Sam fez. Ele utilizou as falas da cena de um drama estrelado pelo próprio Sunny. Um dos responsáveis questiona como poderiam aceitar um candidato que simplesmente não segue o roteiro. No meio da discussão, o jurado recebe uma ligação. Ele escuta a pessoa do outro lado. Depois da chamada, a decisão muda. Ele oferece um período de experiência de 3 meses. Depois desse tempo, seu progresso será avaliado e somente então decidirão se ele merece assinar um contrato. Kajor fica extremamente feliz, Sky também comemora e os dois dão as boas-vindas a Sam na Druin Entertainment. Sam pergunta se Kajor sabe quem telefonou durante a audição, pois tem a impressão de que aquela ligação foi o verdadeiro motivo pelo qual recebeu uma oportunidade. Kajor manda que ele pare de pensar nisso. O importante é que Sam agora possui 3 meses para provar seu valor. Ainda dentro da empresa, eles acabam encontrando Sunny. Assim que vê Kajor, Sunny volta a provocá-lo e o chama de empresário desonesto. Kajor perde a paciência e esclarece que se recusou a aceitar um determinado trabalho de patrocinador porque estava ligado a um negócio de natureza duvidosa. Sunny, porém, continua tratando o antigo empresário com desprezo e acredita que sua carreira está praticamente acabada. É então que Sky entra na conversa. Ele avisa que Kajor já possui um novo artista para cuidar, e o novo rapaz é tão impressionante que conseguiu passar logo em sua primeira audição. Sunny imediatamente fica interessado em saber quem é, mas Kajor prefere encerrar a conversa e ir embora. Pouco depois, Sunny pega o telefone e liga para alguém. Ele quer saber quem é o novo rapaz de Kajor que acabou de passar na audição. Quando a pessoa do outro lado demonstra não saber, Sunny manda investigar e que a pessoa encontre uma maneira de acabar com a carreira antes que ele consiga começar. Sam escuta tudo. O celular recebe uma notificação. Sunny acaba escutando e vai saber quem é. Mas quem aparece é Arthur. Depois de dar um jeito de fazer o ator se afastar, ele fala com Sam como o homem dos 2 bar. Ele pergunta se Sunny é a pessoa de quem Sam pretende se vingar. Sam não responde, mas o homem já percebeu tudo. Ele ouviu falar do novato que apareceu na audição com uma faca e fez uma apresentação completamente diferente do esperado. Mesmo assim, avisa Sam para não se achar demais. Passar em uma audição não significa que ele seja extraordinário, e se realmente pretende enfrentar alguém tão estabelecido quanto Sunny, vai precisar chegar ainda mais alto. O problema é que talento sozinho não basta. Naquele meio, quem não possui um back, alguém poderoso por trás, dificilmente chega longe. Antes de ir embora, o homem repete a oferta. Se Sam precisar de alguma coisa, pode procurá-lo, mas precisa pensar muito bem em como pretende pagar. Sam pensa naquelas palavras e salva o contato de Arthur como idiota. Sam muda o visual porque precisa tirar algumas fotos. Ele aparece com o cabelo cortado, recebendo a aprovação do empresário. Quando chegam ao estúdio da empresa, descobrem que todos os fotógrafos saíram inesperadamente. Kajor havia reservado o horário corretamente, mas descobre que todos foram chamados justamente para trabalhar em um evento de Sunny. Só que Kajor decide aproveitar o dia levando Sam para uma aula de atuação. Só que outro obstáculo aparece. A professora Puen se recusa a permitir que Sam participe, alegando que ele ainda é apenas trainee e não assinou o contrato definitivo. Kajor até discute com ela, mas logo depois fica claro por que ela não quer ensinar. Sam vê um pôster de Sunny exatamente ao lado dessa professora. Sam lembra de novo das palavras de Arthur. Para chegar lá, você precisa de alguém o apoiando. Então ele vai ao banheiro e decide ligar para ele, lembrando que ele havia oferecido ajuda.
Arthur pergunta se finalmente ele está preparado para ter alguém servindo como seu Beck. Sam lembra que deveria pensar no que poderia oferecer em troca, mas admite que não possui nada. Então propõe oferecer a si mesmo. Talvez consiga surpreendê-lo de vez em quando. Em seguida procura Kajor e pergunta quem é o melhor fotógrafo da indústria. A resposta é Paquin, um profissional extremamente respeitado que não aceita fotografar qualquer pessoa. Shajorni praticamente manda Sam esquecer a ideia. Sam, porém, insiste. Ele quer Paquin, deixando claro que a questão do dinheiro já está resolvida. Quando chegam até ele, a recepção é péssima. O fotógrafo pergunta quem eles são e imediatamente diz que não vai fotografar Sam. Ainda reclama que não podem simplesmente aparecer em sua casa sem marcar horário. Sam responde que com ou sem horário provavelmente não faria diferença, porque Paquin só fotografa quem realmente gosta. A resposta chama sua atenção. Paquin pede que Sam tire a camisa e percebe que seu corpo não parece resultado de academia. Quando pergunta se já trabalhou como operário ou em serviços pesados, Sam responde que faz qualquer trabalho que dê dinheiro e pergunta se ele vai fotografá-lo ou não, porque, caso contrário, procurará um fotógrafo melhor. É justamente essa resposta que faz Paquin aceitar. Ele impõe apenas uma condição: Sam deverá posar nu para ele futuramente. Durante a sessão, Paquin percebe rapidamente que Sam nunca trabalhou como modelo. Seus movimentos são rígidos, e seus olhos não demonstram emoção. Ele pergunta se Sam já teve alguém que amou como pai, mãe ou irmão. Sam responde que não possui mais ninguém. Paquin entende imediatamente que ele já perdeu pessoas e pede que pense naquilo que perdeu, em alguém com quem gostaria de voltar no tempo e consertar alguma coisa. Sam lembra do irmão, da mãe e de tudo o que aconteceu. Sua expressão finalmente muda. A dor aparece em seu olhar, e Paquin consegue exatamente aquilo que procurava. Quando a sessão de fotos acaba, Kajor recebe uma ligação informando que aquela professora apresentou uma reclamação contra ele e que isso pode até causar um corte em seu salário. Revoltado, ele volta para a empresa e explica que havia reservado os fotógrafos corretamente, mas todos foram enviados para um evento de Sunny. Como alternativa, levou Sam para uma aula que deveria estar disponível, e Puin também bloqueou sua entrada. Para Kajor, aquilo claramente não parece coincidência. Seu chefe responde que se realmente acredita que alguém está prejudicando Sam de propósito, precisa apresentar provas. É exatamente nesse momento que Sunny liga apenas para debochar. Ele já sabe que Sam supostamente ficou sem fotos e que Kajor ainda recebeu uma reclamação. Só que Kajor surpreende e agradece. Se Sunny não tivesse levado todos os fotógrafos, Sam provavelmente não teria conseguido Paquin e ter tirado as fotos no estúdio dele. Seu chefe também não acredita, mas Kajor mostra as imagens de bastidores e prova que é verdade. Sam se lembra do que pediu ao homem misterioso, se ele poderia chamar seu empresário para levar uma bronca. Então, ele pergunta ao superior quem foi o responsável que chamou seu empresário para levar uma bronca. O superior só diz uma mensagem deixada para quem tentasse descobrir quem interferiu. Já é grande o suficiente, 2 Sam entende imediatamente, foi o homem da cobertura. Sem saber que esse mesmo homem é Arthur, o próprio diretor da empresa, Sam vai a um clube apenas para membros se encontrar com ele. Sam finalmente pergunta seu nome. Arthur devolve a pergunta e diz que antes de querer saber o nome dos outros, Sam deveria apresentar o próprio, a menos que prefira continuar sendo chamado de 2 Finalmente ele se apresenta como Jay. Ele lembra que nada naquele mundo é de graça. Além do cigarro, agora existe também o favor envolvendo Kajor. E ele acrescenta mais 50.000 à conta. Depois, pergunta se Sam finalmente está pronto para pagar. Sam mantém exatamente a proposta anterior. Não possui dinheiro, só pode oferecer apenas a si mesmo. Jay começa a provocá-lo perguntando o que Sam imaginou quando decidiu entrar sozinho naquele lugar oferecendo o próprio corpo como pagamento. Ele chega a fazer insinuações bastante diretas sobre beijá-lo e levá-lo para a cama, mas em vez disso começa a dar tarefas. Ele entrega 5 filmes com aproximadamente 25 minutos cada e manda que ele assista a todos. Sam quer saber por que Jay o chamou até ali. Ele sabe que não foi apenas para assistir a alguns filmes. Jay admite que talvez fosse exatamente isso que desejasse. Ele precisava da opinião de alguém que não possuísse nenhum interesse relacionado àqueles filmes e queria saber o que Sam enxergaria neles. Mas aquela não é a única razão. Jay finalmente revela que investigou Sam. Ele contratou um detetive. Por isso, agora conhece praticamente toda a sua história. Ele sabe que Sam trabalhou cobrando dívidas para agiotas, sua mãe e seu irmão morreram. Depois das perdas, Sam tentou abandonar aquela vida.
também sabe sobre Bank. Descobriu que os dois tiveram um relacionamento e que Bank desapareceu levando o dinheiro de Sam. Em seguida, ele entrega um dispositivo, uma gravação de Bank falando sobre ele. Depois de mostrar que já conhece praticamente toda a história de Sam, Jay pergunta qual será o próximo passo da vingança. Sam pergunta o que deve fazer para entrar no mesmo círculo do diretor Arthur, pois quer ser o ator número 1 da Druin. Jay então entrega mais uma pilha de material para ele ler tudo, e depois, voltar no dia seguinte e explicar o que entendeu. Curta e comenta para a parte 2.